uma das coisas que é talvez mais difícil de percepcionar é que aquilo que se faz na internet fica lá. E muitas vezes, imaginemos a questão de eu vi uma promoção muito boa num site, numa plataforma, uma coisa que eu nunca ouvi falar. Mas é uma promoção boa, o produto está mais barato, eu vou comprar lá. A razão, possivelmente, para a qual aquele serviço fez aquele preço, possivelmente é porque queria exatamente aqueles dados. Portanto, esta é talvez a parte mais perversa, é que é mais importante para aquela loja receber os dados do que em si cobrar o valor que aquele produto tinha original. Que a partir do momento que se tem esta noção, começamos a ser muito mais críticos em relação a certas coisas que nos aparecem online. A pensar nos profissionais pouco representados no mercado de trabalho, surge o Collar at Work, um espaço seguro de partilha, empoderamento e fortalecimento da experiência das pessoas que compõem a diversidade de talentos e potencial existente no mercado de trabalho. O meu nome é Sofia Medina Andrade e acredito na eficácia da diversidade e inclusão para o alcance de um mundo de trabalho mais digno e justo. Sejam bem-vindos. Olá, comunidade. Bem-vindos à segunda parte da conversa com o Daniel Bastos, responsável pela cibersegurança na Bosch Security Systems em Ovar, e o Francisco Pereira Coutinho, professor de Direito na Universidade Nova de Lisboa e comentador da CNN Portugal. Falar sobre cibersegurança, especialmente aplicada a uma polémica tão relevante, é um desafio, mas o vosso feedback mostrou que apreciaram muito os insights dos nossos convidados e isso deixa-nos muito contentes. Como prometido, ainda temos muito para discutir e neste episódio vamos falar sobre boas práticas de cibersegurança, tendências futuras na proteção de dados, dicas para evitar burlas e algumas curiosidades que não vão querer perder, acreditem. Obrigada por se juntarem a nós e até já! Eu quero relevar realmente a questão reputacional, porque a confiança é muito importante neste domínio. Não é por acaso que a Apple anuncia o iPhone como sendo o smartphone mais seguro, mais privado de sempre e que realmente é para pessoas que dão valor aos seus dados, não é? É uma bandeira que cada vez mais, com a sensibilização que está a existir deste tópico e com estas questões destes data breaches, acontece que cada vez mais a população percebe a importância de divulgar ou de dar os seus dados pessoais a uma qualquer empresa privada. Concordo também na questão de, claro que as empresas mais estabelecidas e que operam a nível global já investiram bastante, porque existe esta questão reputacional, já investiram bastante em ter os processos internos, em ter as pessoas certas, as ferramentas certas para permitir que os utilizadores exerçam os seus direitos. Eu aqui quero, se calhar, relevar a Google como sendo uma empresa que nós facilmente conseguimos ver que dados é que a Google está a recolher sobre nós, seja a nível da utilização de diferentes serviços, mapas do YouTube, da loja de aplicações, etc. Eles realmente proporcionam uma forma bastante, diria eu, acessível para os utilizadores conseguirem tomar as decisões em relação aos dados que a Google pode ou não recolher e uma explicação, não é, de porque é que esses dados são recolhidos. Acho que estas são as duas coisas mais importantes no que toca a depois os utilizadores tomarem as decisões corretas, porque uma das principais razões para a qual a WorldCoin se tornou este escândalo é que é bastante claro que a maior parte das pessoas que se puseram naquelas filas não estavam bem conscientes do risco que estavam a correr ao fazer aquele processo de dar os seus dados, a sua íris, neste caso, para aquela empresa. Possivelmente nem sabiam o que a empresa fazia, nem sabiam ao certo como é que a empresa ia utilizar os seus dados, simplesmente sabiam que a troca daquilo iriam receber aquele valor financeiro, não é? Aquele valor monetário. Isso era suficiente. A questão é que, na realidade, não é suficiente e aqui também é por isso é que existe este organismo nacional, a Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque tem que existir alguma entidade pública que proteja estes dados dos cidadãos, mesmo quando a informação, não é, que os próprios cidadãos têm pode ser deficiente, não é? Pode ser insuficiente para que eles possam tomar uma decisão consciente, uma decisão informada em relação à divulgação dos seus dados. A verdade é que isto acontece por toda a internet e podemos depois pegar por exemplo, no caso das crianças que utilizam smartphones com uma idade, não é, bastante ainda precoce, que não têm noção dos perigos e instalam aplicações e registram-se em serviços, e etc, não é? Há toda uma utilização irresponsável, entre aspas, feita pelas crianças dos smartphones, de todos estes serviços online.
que depois estão a recolher estes dados e estão a participar nesta economia de dados que o Francisco falava, que é a internet surge como algo que não se consegue autossustentar a nível de criar receita. Portanto, a Google, quando surge o seu motor de busca, depois surge muito rapidamente a questão da publicidade, os Google Ads, que foi uma maneira de monetizar então a internet e de permitir às empresas que iam criando estas empresas, estes serviços online, de monetizar os seus serviços, porque criou-se muito rapidamente a noção de que tudo que está online é gratuito. Portanto, as pessoas já não estão muito dispostas a pagar por coisas online. Isto vê-se no caso muito explícito do YouTube recentemente. Eu acho que todos nós notámos que desde 2020, ou seja, desde a pandemia, que o número de publicidades no YouTube aumentou exponencialmente, não é? E agora temos um plano do YouTube pago para remover essas publicidades, mas mesmo assim sabemos que 99% das pessoas não vai pagar esse plano, porque simplesmente está habituado a que o YouTube seja um serviço gratuito. Mas o YouTube é um serviço que custa milhões a manter, não é? E a operar. E a Google tem que fazer dinheiro de alguma forma, porque senão também não conseguiria sustentar-se. E a verdade é que é esta economia de dados que permite a estas empresas fazer muito dinheiro, porque depois temos toda uma economia de empresas que simplesmente online tentam seguir os nossos passos e perceber as nossas preferências e perceber aquilo em que estamos interessados e gerar estes perfis sobre nós que conseguem ser depois muito específicos. Se pensarmos que saber que eu estou em Portugal, aquilo que eles chamam um data point, podemos depois dizer, eu estou em Portugal, eu sou uma pessoa que está entre as idades de 20 e 40, eu sou alguém que é do sexo masculino, eles conseguem depois juntar todos estes data points e agregá-los a um perfil que depois pode servir para uma empresa que venda produtos para aquele tipo de cliente, comprar estas informações e dizer, ok, eu em Portugal vou ter muitas pessoas com esta idade, com este perfil, que vai me permitir fazer mais vendas, não é? E é este target advertising, como eles chamam, não é? Portanto, uma publicidade que passava na televisão, não é? Num canal generalista, podia estar exposta a muita gente, mas se calhar estava exposta a muita gente que não lhe interessaria de todo aquele produto. Neste momento, temos as empresas a querer gastar o dinheiro em publicidade que vai chegar aos olhos exatamente das pessoas que vão estar interessadas em comprar. E daí que esta economia de dados realmente gera muito dinheiro, porque é muito importante para estas empresas chegar ao público-alvo, não é? E, portanto, elas vão gastar dinheiro em comprar estes perfis, estas bases de dados, que lhes permitem fazer esta publicidade muito direcionada. Só que, pronto, eu posso falar aqui de nomes de empresas que são gigantes, não é? Que ganham muito dinheiro com esta economia, mas que ninguém conhece. Axiom, Equiniti, Epsilon, são nomes que nós não conhecemos, mas que são empresas realmente muito grandes e que têm muita informação agregada de muitas pessoas a nível global. E é uma informação que está sempre em crescimento, não é? Portanto, nunca se perde data points, não é? Sobre aquele perfil. Simplesmente se vai aumentando. E aí vai o perfil ficando cada vez mais completo e sendo cada vez mais forte, tendo cada vez mais valor para depois ser vendido a qualquer empresa que esteja interessada em vender um produto ou um serviço. Não, mas dá que pensar e é bom, acho que é bom porque é isso, tem este efeito que é mesmo fazer-nos refletir um bocadinho mais, e acho que o objetivo desta conversa também é trazer um bocadinho mais de consciência, não é? Isso é interessante, mas vocês falaram aqui de algo que também, a meu ver, é interessante, porque disseram que aí está, empresas com mais dinheiro, e normalmente são as privadas, conseguem de facto apostar um bocadinho mais nesta questão da segurança. Mas e se pensarmos em boas práticas, que possamos, por exemplo, que as empresas públicas possam aplicar? O que é que vocês nos têm a dizer em relação a isto? Práticas que estas entidades possam utilizar para diminuir ou para tentar mitigar um bocadinho estes riscos, que sabemos que estão aí, que são latentes, não é? Mas o que é que vocês nos diriam? Sim, eu acho que há duas vertentes. Há uma vertente de sensibilização, não é? Que eu acho que também é uma responsabilidade deste lado público, que pode ser feita a nível de formações, a nível de divulgação dos direitos que os utilizadores, que os cidadãos têm. Portanto, acho que a nível público que existe um trabalho a ser feito na parte da transparência e na consciencialização. Ao mesmo tempo, existe também o lado técnico, que existem diversas orientações, frameworks, que são desenvolvidas por organismos não governamentais, são desenvolvidas por organismos que acabam por ter uma vertente mais de melhoramento da internet e acabam por ser não para non-profit, portanto não para gerar dinheiro,
que recebem, no fundo, orientações de experts a nível global para gerar estas frameworks, estas orientações que depois podem ser postas em prática. E eu aqui posso dar alguns exemplos de coisas que a União Europeia tem uma organização chamada ENISA, que tem os seus próprios documentos e as suas próprias diretrizes de controles de segurança que podem ser aplicados, processos que podem ser feitos, seja a nível da proteção de dados, seja a nível de cibersegurança mais relacionada com proteção de sistemas, seja depois a nível mesmo de decisão, governance, não é? Decisão de quais prioridades é que devem ser feitas, de gestão de riscos. A gestão de riscos é uma componente muito importante no trabalho que eu faço, porque todas as empresas têm informação valiosa, que pode ser ou não dados pessoais, mas essa informação valiosa é sempre considerada com um nível de risco associado, não é? Portanto, existe aqui sempre um nível de risco que tem que ser medido, depois de identificar quais são estas informações valiosas, e depois, mediante esse nível de risco, também são aplicadas controlos mais ou menos apertados, não é? E, portanto, eu acho que existe o lado mais técnico, não é? Este lado mais de seguir melhores práticas, que é uma área que está em constante desenvolvimento, não é? Não é uma coisa que seja estática, e que é preciso que as empresas estejam capazes de estar não só a par, como depois atualizarem-se de forma muito dinâmica, mas ao mesmo tempo depois também existe esta parte de consciencialização, divulgação, transparência dos direitos dos utilizadores, para que possam usar também os serviços da forma mais segura possível, porque na cibersegurança costuma-se dizer que o humano é o elo mais fraco e, portanto, há sempre, digamos, o escape de pôr a culpa no humano, mas nem sempre é a melhor maneira, porque parece também um escape fácil e, portanto, há que não só dar as informações e dar a formação correta ao humano, mas depois também ter os sistemas e os mecanismos certos para que o humano possa ter a forma correta de decidir e de gerir a sua própria utilização online. Eu tinha aqui uma questão, mas acho que, de certa forma, fomos falando. Francisco também deu aqui algumas luzes, também deste aqui algumas luzes, até mesmo de incidentes de cibersegurança, das consequências. Acho que já conseguimos falar um bocadinho sobre isso, mas, a teu ver, como profissional desta área, o que é que nós podemos aprender de forma a melhorar, não é, a segurança para o futuro em si? Porque aí está, os desafios são muito grandes, mas acho que também já temos casos suficientes que nos possam aqui ajudar e até mesmo a criar, de certa forma, aqui formas de melhorarmos e de tentarmos tornar as coisas, as ferramentas que já temos, mais seguras, eu diria. Sim, uma das coisas que eu acho muito importante e que também é parte do RGPD é o propósito na recolha de dados. Uma das coisas do lado das empresas mais importantes é não recolher mais dados do que aqueles que são estritamente necessários para fornecer o serviço que é fornecido. Portanto, no mundo da internet é bastante fácil recolher tudo aquilo que está disponível, não é? Todos os dados que estão disponíveis, todos os dados que o utilizador nos possa fornecer. E nós vemos que algumas empresas perguntam-nos coisas e pedem certos dados que nós ficamos um bocado, porque é que eles precisam de saber isto? Mas a verdade é que para operar um serviço, normalmente é preciso muito menos dados do que aqueles que são efetivamente pedidos. E isso não só é um risco para o lado do utilizador, mas também é um risco para o lado da empresa. Porque quanto menos dados pessoais a empresa tiver, menos risco tem de os perder, de que eles sejam divulgados, de que eles sejam utilizados de forma indevida. Portanto, acho que as empresas devem ter isto em conta, que os dados pessoais podem ser muito interessantes a nível de negócio, porque aí nós vemos muitas empresas que primeiro recolhem informação e depois decidem qual é que é o modelo de negócio, não é? Temos muitas empresas de internet que operam sem gerar lucro, mas que, como têm muitos dados que são valiosos, conseguem ter sempre investimento, não é? Porque o investimento que vem da bolsa e etc. é no sentido de um dia estes dados vão conseguir a empresa gerar lucro. São dados que mais ninguém tem, só esta empresa tem. E a WorldCoin queria aqui posicionar-se de forma muito importante, que é só nós é que temos a retina de milhares de milhões de pessoas. E isto, né, tal coisa do almoço gratuito que o Francisco estava a dizer, estas coisas não vêm por acaso, né? Eles não estão simplesmente a recolher esta informação e a dar criptomoedas porque são benfeitores. Eles esperam, no futuro, conseguir monetizar aquela informação 3, 4, 5 vezes mais do que as criptomoedas que estão a dar ali no imediato. E nem precisam de saber como.
Só sabem que no futuro, né, nós sabemos como estas empresas tecnológicas, cresceram porque não só construíram serviços que são fundamentais à sociedade hoje em dia, mas também cresceram porque têm dados que mais ninguém tem. Portanto, conseguem perceber o que é que os utilizadores estão à procura e o que é que os utilizadores preferem, etc, etc. Não é? Portanto, a própria Google compra, ou Google, ou Meta, etc., compram depois empresas mais pequenas que estão a fazer X serviço, não é? Estão a inovar, sabem, mediante os dados que têm das pessoas, que é para ali que o mercado está a querer ir, não é? É para ali que as pessoas querem ir. Já há uns anos, quando o Facebook, a empresa mãe, comprou o WhatsApp, sabia exatamente porque é que deu bilhões para o WhatsApp. É porque realmente era por ali que as pessoas iriam fazer a sua vida de conversa online maioritariamente, não é? E todas as informações podem não perceber exatamente quais são as mensagens que estamos a enviar uns aos outros, mas sabem a utilização que estamos a fazer. Né? Sabem que existem milhões não é, bilhões de conversações a acontecer todos os dias, conseguem perceber se essas conversas estão a acontecer em grupos geograficamente mais próximos ou geograficamente mais distanciados. Existem todo um conjunto de informações que conseguem ser derivadas ou apercebidas mesmo sem saber exatamente que mensagens é que estão a ser enviadas. Portanto, aquilo que chamamos metadados, na realidade agregados, conseguem dizer muito mais do que aquilo que nós pensamos. E a inteligência artificial entra aqui também, que é, começamos a ter tanta informação, as empresas começam a ter tanta informação que nem sabem como lidar com ela. E a inteligência artificial vem aqui tomar uma posição muito importante de transformar aquilo que parece que não tem nenhum padrão, não é? Informação que parece completamente desagregada, em padrões muito específicos e coisas que só a inteligência artificial é que consegue depois digerir e dizer, ok, retirar estes pequenos insights, agora estava a falhar também a palavra em português, em relação ao que é que esta informação diz. Toda esta informação diz alguma coisa. É preciso saber como digeri-la e como tratá-la. Mas existe muita, e também daí este investimento todo em inteligência artificial, existe a partir dos investidores uma grande crença que a inteligência artificial vai conseguir traduzir estas informações todas que foram recolhidas, às vezes sem saber bem porquê, em algo que depois consiga gerar retorno financeiro para as empresas. É impressionante, ao mesmo tempo assustador. Há aqui muitos mixed feelings, eu diria. Mas também é uma curiosidade para o Francisco, não é? Porque eu gostaria de te ouvir falar e de saber a teu ver o que é que tu achas que a nível de consciencialização pode ser ainda melhorado para que as pessoas comecem a ter uma noção da importância da proteção de dados. Como é que podemos melhorar a consciencialização, a teu ver? Através de campanhas de sensibilização, falarmos sobre o assunto. Este é o nosso pequeno contributo também para esse efeito, não é? E estes casos que apareceram e que falamos hoje no podcast sobre o WorldCon permite-nos justamente isso mesmo, não é? Claro que é um caso extremo, particularmente problemático, mas são este tipo de situações que depois levam a que as questões cheguem à imprensa e depois tenham este tipo de discussão. Mas claro, é muito importante que os jovens e as escolas falem sobre isto, sobre a proteção de dados pessoais, porque nós temos aqui um problema em Portugal complicado e este caso do WorldCon não falamos sobre isso. Aliás, o Daniel fez referência a isso porque é verdade que a recolha era só feita para maiores de 18, mas há suspeitas que o processo de identificação não estivesse a ser feito da forma mais rigorosa e, portanto, e a recolha de dados menores sem autorização não é possível. Dados biométricos não é sequer possível. Agora, nós temos um problema que é a idade de consentimento para efeitos de tratamento de dados na internet em Portugal, salvo erro, 13 anos, é muito baixa, não é? E temos crianças a tratarem, enfim, a cederem o tratamento às pessoas ainda mais novas. E, portanto, é muito importante que nas escolas, e desde muito novos, até porque começam a ter telemóveis, salvo erro, a partir dos 10 anos, neste momento, a idade standard para telemóveis das crianças, que são menores, nem sequer poderiam, em teoria, consentir, mas fazem. Portanto, tudo isso é muito importante que desde essas idades se comece a falar sobre estes assuntos e sobre os riscos e sobre tudo o que está relacionado com tudo aquilo que falamos aqui hoje. Obrigada. Sim, e é verdade. Eu não sabia que a idade era tão baixa, 13 anos, estou chocada. Entre 13 e 16. Portugal podia ter escolhido 13 ou 16. Escolhemos 13. Uf. Na Alemanha é só 16. É assustador. E sim, Daniel, tu falaste um bocadinho também aqui da consciencialização da importância da mesma, não é? Olá, comunidade. O que estão a achar deste episódio? Se pudessem nos dar a vossa opinião, o que diriam?
Vocês sabiam que o Caller at Work está presente em todas as plataformas de podcast? Está também no Instagram e mais recentemente foi-nos lançado o desafio de estarmos no TikTok. Então podem ouvir-nos nas vossas plataformas preferidas de podcast e podem encontrar-nos no TikTok e no Instagram através do Caller at Work Podcast. Eu mal posso esperar por ouvir os vossos comentários, por receber o vosso feedback e por assim criar um espaço que seja nosso. Espero por vocês lá. Também há outra questão que eu dou por mim a ouvir e eu mesma também a mencionar em conversas, que é algo que está cada vez mais crescente, que é o facto de que, aí está, as burlas, tu falaste um bocadinho, Daniel, Francisco também tocaste um bocadinho, mas há burlas específicas que isto já não é novidade para ninguém, as do MBWay, não é? E acho que toda a gente ou tem um amigo, ou um vizinho, ou um familiar que de alguma forma ou de outra já passou por isto. Mas mesmo assim ainda continuam a crescer. Isto faz-me pensar de que forma, se vocês podiam dar aqui alguns conselhos, não é? Porque embora seja algo que todos nós tínhamos conhecimento, estes casos não deixam de acontecer. Por isso, que tipo de conselhos é que vocês dariam, práticos, que as pessoas pudessem ter para evitar continuarem a ser vítimas de burla a nível financeiro? Em relação a este tipo de burlas, no caso do MBWay e assim, o MBWay é o teu número de telemóvel fica associado a uma conta, não é? Portanto, a partir do momento que, por exemplo, nestas plataformas de mercados digitais de venda de coisas em segunda mão, a partir do momento que publicamos o nosso número para que alguém nos possa contactar para comprar um produto que estamos a vender, estamos potencialmente a divulgar que esse número está associado a uma conta da MBWay. Aquilo que acontece, e portanto aí é algo que a tecnologia existe e existe a parte da própria empresa que constrói o produto ser capaz de divulgar as suas funcionalidades e ser capaz de proteger o utilizador também de usos indevidos, mas depois existe essa parte da consciencialização. Depois de uma burla acontecer, aquela pessoa possivelmente nunca mais cai na mesma situação, não é? No entanto, uma das coisas, e isto é uma opinião pessoal, eu acho que há uma expectativa em relação a certos produtos, a certos serviços. Por exemplo, existe uma expectativa de que para ir a uma caixa multibanco levantar dinheiro, precisamos de introduzir o nosso cartão de multibanco na caixa. Esta expectativa é uma expectativa que foi criada ao longo de muitos anos. E de repente surge um produto em que nós podemos ir a uma caixa multibanco, meter um código e receber dinheiro, sem ser preciso usar qualquer tipo de cartão. Claro que vai existir uma grande parte da população que nem sequer sabe que isto é possível. E que, portanto, vai assumir que se der um código a alguém por telefone, que essa pessoa não pode usar esse código para ir a uma caixa multibanco qualquer e levantar dinheiro da sua conta. Portanto, isto são coisas que, quando se desenvolve um produto, pensa-se nos casos de uso e também se pensa nos casos de mau uso, ou não é, nos casos de uso que não é suposto acontecer. E para mim, no desenvolvimento de um produto destes, faz-me um pouco de confusão como é que isto não surge como algo expectável, que as pessoas vão pensar que aquela funcionalidade não é possível. Não é possível chegar a uma caixa multibanco por um código e levantar dinheiro. É sempre preciso o seu cartão físico. Acho que existe aqui alguma responsabilidade da empresa que desenvolve o MBWay em permitir uma funcionalidade que não é perceptível para a maior parte da população, que aquela maneira de levantar dinheiro é possível, que no entanto é uma funcionalidade que pode dar muito jeito, não é? Porque se nós nos esquecemos da carteira em casa, o cartão estava na carteira e estivermos de algum lado, podemos ir ao telemóvel, gerar o código e depois ir a uma caixa multibanco e levantar dinheiro, não é? Mas isto assume um nível de conhecimento da população, um nível de atualização daquilo que é possível, que simplesmente não existe, não é? E depois temos estas questões das pessoas de darem números que deviam ser secretos, não é? Aos burlões. O outro tipo de burla é normalmente com a pessoa, o burlão a conseguir que a pessoa lhe dê um código que depois registra a conta do MBWay no telemóvel do burlão e não no telemóvel do titular da conta. E aqui, mais uma vez, eu acho que é uma parte de sensibilização, consciencialização, né, transparência, e a outra parte dentro da própria app, dentro da própria maneira como a app é utilizada, criar a melhor forma a nível de utilização, experiência do utilizador e mesmo a parte da interface, da aplicação, etc., para tentar prevenir o mais possível que o utilizador faça isto, não é? E aqui todos nós já recebemos mensagens do banco a dizer não partilhe este número com ninguém, não é? E aqui está o seu PIN para poder fazer esta transferência, não é? Isto é uma das coisas que realmente eu penso é a responsabilidade da entidade,
em alertar o consumidor que certas coisas são para manter privadas, que são só para o utilizador usar e não para partilhar com mais ninguém. Obrigada. Também há outra questão que a mim me faz muita confusão e que também queria ouvir falar sobre isto, que é o facto de começarmos cada vez mais a receber chamadas e mensagens de números estranhos, não é? Porquê é que isto acontece e como é que nós podemos evitar estas situações? Eu diria que é bastante difícil evitar neste momento essas coisas porque existem ferramentas que permitem de forma automatizada ligar para números gerados aleatoriamente. Portanto, o nosso número pode simplesmente ser gerado aleatoriamente por uma destas ferramentas automatizadas e uma chamada ser feita para nós. E depois ainda por cima, com coisas pré-gravadas ou mesmo agora com as vozes geradas por inteligência artificial, é possível depois pôr um não humano a servir de operador, não é? E a falar connosco. Portanto, estes processos, a partir do momento que podem ser automatizados, é difícil protegermos contra eles, não é? Aquilo que podemos fazer é rejeitar as chamadas ou bloquear o número, mas mesmo bloqueando o número, existem formas não só destes atores maliciosos, usando outra vez a expressão que é muito comum da cibersegurança, e estes atores maliciosos conseguem gerar números novos de forma fácil, portanto conseguem ligar para nós sempre de um número novo e também não é fácil para nós, não é? Temos que constantemente estar a bloquear números novos que vão aparecendo. Ao mesmo tempo, o nosso número de telemóvel é um dado que nós damos com alguma facilidade, seja em empresas, a serviços públicos. O nosso número de telemóvel é algo que é bastante fácil de ser obtido e é bastante de ser agregado a um destes data points que eu estava a falar, nestes data brokers. Portanto, é difícil manter o nosso número de telemóvel longe destas listas e longe destas ferramentas automatizadas. No entanto, o conselho mais generalista é estar sempre atento e estar sempre em alerta para qualquer tipo de chamada suspeita que peça informações que não são públicas. Mesmo quando, a partir do momento que existe mais sofisticação e a partir do momento que uma data breach acontece numa destas empresas que tem muitos data points sobre nós, o que pode acontecer é que mesmo o burlão pode saber muitas coisas sobre nós que nós assumimos que não são, não é? Que só mesmo a entidade a quem nós as demos pode saber aquilo, não é? Nós tivemos agora um exemplo recente de um youtuber português que quase que foi burlado, foi à última hora que conseguiu aperceber-se que aquilo era uma burla, porque quem lhe ligou sabia o número de contribuinte dele, sabia a morada dele, sabia muitos dados que qualquer um de nós assumiria que nenhum burlão iria ter toda aquela informação. Portanto, está a ficar cada vez mais difícil não ser vítima deste tipo de burlas e portanto, infelizmente não há muito mais que eu possa dizer a não ser ter atenção, ter cuidado e verificar sempre, fazer perguntas extra para validar, digamos, a legitimidade de quem nos está a ligar. Obrigada. E dirias que este facto, especialmente o facto de estarmos atentos e de colocarmos cada vez mais questões e de até mesmo questionarmos a nós mesmos na altura de fornecer os nossos dados, que seria basicamente o maior conselho que darias para protegermos a nossa presença online, ou acrescentarias algo? Sim, acrescentaria também, pensando mais no online, de ter algum tipo de isolamento da nossa vida online entre diferentes áreas. Por exemplo, conta de e-mail. Normalmente as pessoas têm uma conta de e-mail e usam a mesma conta de e-mail para tudo, certo? Uma das coisas simples é, e como podemos fazer quantas contas de e-mail nós quisermos, podemos ter uma conta de e-mail mais dedicada para a parte financeira e podemos ter uma conta de e-mail mais dedicada para a parte das redes sociais. É algo muito simples, mas que previne logo ali uma mistura de dois mundos, que são dois mundos muito diferentes, não é? E um é muito mais privado, muito mais sensível, não é? Que é a parte financeira. Portanto, isto seria um dos conselhos que eu daria, que eu acho que é um conselho simples de implementar e que depois podemos ter um cliente de e-mail, por exemplo, no caso mesmo no telemóvel, se instalarmos a aplicação do Gmail ou do Outlook, nós podemos depois adicionar diferentes contas de e-mail e podemos ter na nossa aplicação do Gmail, por exemplo, uma conta de e-mail do Gmail, outra conta de e-mail do Outlook, outra conta de e-mail da Apple, o que for, não é? Portanto, e agregar todos os e-mails que caem nas diferentes contas no mesmo sítio. Portanto, não acrescenta aqui problemas em termos de usar 5 aplicações diferentes para ver os nossos e-mails. Não, podemos continuar a ver os e-mails todos no mesmo sítio, mas as contas que estamos a usar são diferentes e pertencem a mundos diferentes. Isto eu diria que é um conselho muito bom que podemos implementar.
Outras coisas simples também, por exemplo, limitar o número de aplicações que temos instaladas. Se já não precisamos de uma aplicação, desinstalá-la e não manter a aplicação ali para todo o sempre. Nos nossos browsers, limpar a cache, ou os cookies, ou o story, porque, mais uma vez, estas empresas online alimentam-se de saber em que sites é que nós andamos, em que cliques é que nós fazemos. Há coisas que realmente têm um impacto na nossa experiência, não é? Que acrescentam passos e tornam a experiência um bocadinho mais chata. Há outros que são simples e que não acrescentam grande, não é, fricção. No entanto, não posso deixar de mencionar o usar um gestor de passwords. Eu diria que não existe ninguém da área da cibersegurança que não deixaria de fazer este conselho, não é? Porque o gestor de passwords é uma forma de nós não só termos passwords diferentes para serviços diferentes, não é? E, portanto, um serviço, se for hackeado, se tivermos a password divulgada nesse serviço, não significa automaticamente que não é, o criminoso pode usar a mesma password para todos os outros serviços e começar a experimentar nos outros serviços que conseguem entrar nas nossas contas. Como também temos as próprias aplicações, tanto passwords, alertam-nos às vezes quando o site é hackeado e, portanto, alertam-nos logo, ok, atualiza a tua password aqui porque este site teve um problema de segurança, teve um incidente de segurança, não é? Portanto, temos aqui também esta parte de ajudar-nos a nós próprios a fazer a nossa gestão da nossa vida digital e gerar passwords que sejam únicas, que sejam difíceis de adivinhar, que sejam mais seguras, mais longas, etc. E que nós, no fundo, depois não nos precisamos de lembrar delas, não é? Não precisamos de memorizar, só precisamos de memorizar realmente a password que usamos para o gestor de passwords, que então é uma password única, que nós devemos memorizar, não é? Que devemos tratar como a coisa mais valiosa que temos, porque a partir do momento que perdemos esta password, então perdemos o acesso ao nosso gestor de passwords, mas depois temos o revés disso, não é? Temos a outra moeda que é, sempre que queremos recuperar uma password, para onde é que ela vai? Para o e-mail, não é? Portanto, a password mais valiosa que nós temos na realidade é a password do nosso e-mail, da nossa conta de e-mail, porque a nossa conta de e-mail é que serve como recuperação de todas as outras passwords que nós perdemos. Portanto, mencionar esta parte da gestão de passwords que é importantíssima. Muito obrigada. Eu de facto estou a gostar imenso de vos ouvir, mas já sei que a conversa vai longa e para terminar eu queria perguntar a cada um de vocês, dada a vossa experiência e também o expertise que vocês têm nestas áreas, que verdades é que vocês sentem que não vos contaram acerca da proteção de dados quando vocês começaram a trabalhar nas vossas áreas? No meu caso, realmente a complexidade, não é? É uma área que é muito interessante, eu acho que isso ficou claro desta nossa discussão, mas é muito complexa, porque cruza aqui depois o direito, depois tecnologias, etc. E, portanto, quem se interessar por esta área tem que perceber que isto requer um grande investimento de tempo. Não basta ir à internet, ler 2 ou 3 coisas, realmente, mas é algo muito, muito interessante e, acima de tudo, quem nos ouve, realmente jovens, esta é uma área onde há imensa procura de pessoas qualificadas na área de direito, na área da cibersegurança. Portanto, se querem investir o vosso tempo de uma forma até pensando em fazer disto a vossa profissão, vão fazer cursos, mas percebam que a curva de aprendizagem vai demorar imenso tempo. E essa para mim foi a minha principal surpresa, que é, eu quando comecei não tinha bem noção. Porque é que isto é assim? Porque as tecnologias estão sempre a desenvolver-se, a avançar e nós temos que nos adaptar. Mas aquilo que nós estudamos no passado vai ser muito útil para percebermos aquilo que vai, sermos mais rápidos e termos até melhores profissionais. E, portanto, esse é o conceito, que é, se de facto se querem dedicar a esta área, percebam que é mesmo uma área muito nicho e que vão ter que investir muito, muito tempo. Não é algo que eu vou fazer como hobby, porque isso não vai ser provavelmente suficiente para serem bons profissionais nesta área. Eu acrescentaria que uma das coisas que é talvez mais difícil de percepcionar é que na internet não existe uma ação de eu fiz isto e esqueci. Aquilo que se faz na internet fica lá. E muitas vezes imaginemos a questão de eu vi uma promoção muito boa e é num site, numa plataforma, uma coisa que eu nunca ouvi falar. Mas é uma promoção boa, o produto está mais barato, eu vou comprar lá. É uma compra única, encomendo uma vez, chego à casa e nunca mais toco naquilo. Na realidade não é assim, não é? A partir do momento que temos a nossa morada, pagamos o produto com a nossa conta, PayPal, o que for, ou damos a informação do cartão. A razão, possivelmente, para a qual aquele serviço, aquele site for obscuro, aquela loja obscura, fez aquele preço, possivelmente é porque queria exatamente aqueles dados. Portanto, esta é talvez a parte mais perversa, é que é mais importante para aquela loja receber os dados do que em si
cobrar o valor que aquele produto tinha original. Porque aqueles dados, a médio e longo prazo, se calhar vão-lhe fazer mais dinheiro do que em si o valor extra que iria cobrar naquele produto. E isto é uma coisa muito... que a partir do momento que se tem esta noção, começamos a ser muito mais críticos em relação a certas coisas que nos aparecem online. Porque percebemos que esta pequena ação que fizemos ali, que pensamos que era uma ação única, não é? Que não tem consequência nenhuma, de repente pode ter não sei quantas consequências. Seja porque aqueles dados podem ir parar às mãos erradas, seja porque a palavra passe que aquela loja nos obrigou a criar, nós quisemos fazer aquilo de maneira rápida, então reutilizamos uma palavra passe que já usamos noutros sítios. Todas estas coisas podem acontecer e, portanto, esta ação, que é uma ação que aconteceu em 5 minutos, não é? Pode ter consequências a longo prazo. Daniel, Francisco, vocês tiveram um efeito imediato em mim. Eu acho que eu vou ficar semanas ou mesmo meses a pensar nesta conversa e a rever aqui os meus hábitos enquanto consumidora. Obrigada. E sinceramente eu espero mesmo que tenham o mesmo efeito nos nossos ouvintes. Por isso, muito, muito obrigada pelo vosso tempo e conhecimento. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, Sofia. Obrigada por se juntarem a mais um episódio do Collar at Work, que contou com a edição do Augusto Piscinini. Se gostam deste podcast, eu peço para que partilhem, subscrevam, avaliem e comentem. Até aos próximos episódios.